Expressão Podcast. A gente falou de direita, de esquerda, de progressismo, de liberalismo, né, e tal, de conservadorismo, etc. e tal. Mas a gente ainda não tocou no assunto que é talvez o calcanhar de Aquiles dessa disputa política que aconteceu no Brasil. E que vem se desenrolando desde 2014, quando iniciou-se a Operação Lava Jato no Brasil, né? Que, na verdade, por incrível que pareça, pessoal, a Operação Lava Jato ela foi investigada pela Polícia Federal para descobrir lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E o Lava Jato foi dado esse nome porque o escritório funcionava dentro de um Lava Jato e era administrado por o Youssef, que é um doleiro que não sei se está preso agora, não sei se ele está preso, se já foi solto. O Brasil é meio maluco em relação a isso. Libera, solta, quem tem dinheiro se beneficia normalmente. E se chegou, né? A um grupo de políticos e isso acabou estourando lá em cima no presidente da República, que era ex-presidente na época, né? Ele não estava mais no poder. A Dilma Rousseff era presidente da República na época. Ele não tinha mais foro privilegiado. Resultado, passou por todo aquele procedimento que a gente já sabe, foi julgado, foi condenado, ficou preso por mais de um ano, né? 580 dias, né? Na prisão da Polícia Federal lá em Curitiba. E de repente, né? Uma absolvição. Tipo, o foro não era Curitiba, o foro era outro. Descondena. Articulação política, professor, só acha que houve alguma articulação jurídico-política para que ele voltasse ao poder? Te dizer que houve articulação política, eu não posso te afirmar se houve articulação política. Eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado ao longo dos anos, que quando foi julgado a situação do ex-presidente Lula, lá em Curitiba, foi dada uma resposta. Nós tínhamos um sistema governando há quase 16 anos nesse país. Esse sistema, como nós já falamos aqui, a esquerda ela prioriza muito as classes sociais, ela busca muito diminuir essas diferenças e equilibrar um pouco a parte econômica das famílias, da sociedade brasileira em si. Esse sistema, às vezes, também incomoda diretamente quem está no campo do mercado, que ele vive do lucro, que ele busca o lucro exacerbado. E, às vezes, interfere nesse campo, como o Estado tem uma presença muito grande, e aí o cansaço desse sistema de governo buscou-se uma resposta. Qual foi a resposta? Tira a maior ameaça que nós temos hoje, eleitoral. Então o Lula foi afastado. Eu não creio que ele tenha cometido tantos crimes, diversos crimes. Você acha que o Lula foi vítima de um golpe? Mas é o meu... Os delatores não disseram isso. Não, é o meu entendimento. Antônio Palocci entregou o Lula. O Duque entregou o Lula. Os caras da Petrobras entregaram o Lula. O Lula era o chefe do esquema. A Polícia Federal fez uma operação coercitiva para levar o Lula para uma sala presidencial no aeroporto de Congonhas, para ouvi-lo lá. Entendeu? Pois é. E ele teve possibilidade de assumir o ministério, recusou-se. Ele não recusou. A Polícia Federal descobriu e evitou. Mas nos houve um vazamento de áudios. Ele não aceita categoricamente a indicação para ministro. Na verdade, ele ficou aguardando o posicionamento da Dilma Rousseff para isso, né? Porque seria o foro privilegiado que ele precisava para não ser preso. E bastava uma canetada dela para ele ser ministro. E quando foi para ser preso, para ir diretamente lá para a sede da Polícia Federal em Curitiba, todos aconselharam ele não ir, todos disseram para ele não ir, e ele disse que iria, porque ele iria se entregar e que... ele ia cometer outro crime, né? Não, cientemente ele sabia que a consciência dele estava limpa e que ele não devia nada e que se entregou. Ao mesmo ponto que aconteceu isso, por exemplo, eu não vejo hoje, ele ficou fora da corrida eleitoral em 2018,
igual que nós estávamos falando aqui sobre as urnas. Por exemplo, como é que eu fui eleito por 6 mandatos, ou melhor, 5 vezes eu fui eleito pelas urnas eletrônicas e nenhuma delas eu questionei o resultado das urnas. Na última que eu perco, eu questiono o resultado das urnas. Houve fraude, houve erro, houve uma série de falhas. Eu creio que o Lula, ele foi afastado porque não interessava ao sistema a continuidade dele. E, ao mesmo tempo, trouxeram de volta porque viram que era a única possibilidade. Era o único cara que tinha o único cara que tinha possibilidade, capital eleitoral, para combater o atual presidente. Como são as coisas, né? E detalhes, né? Foi 50,9 a 49,1, né? Uma diferença de pouco mais de 1%, né? Entre um e outro. Expressão Podcast. Oferecimento. Vem para a Ótica do Trabalhador. Óculos a preços populares. Wilson Mason. Você em alto estilo. Digital Provedor de Internet. Você conectado com o mundo. Aliança Paulista. Eleita a 5ª melhor pizzaria do Brasil. Eletrônica Laser. Instrumentos musicais, acessórios eletrônicos e assistência técnica. Neuzete Bags e Shows. Você sempre na moda. Power Amazon. Sua empresa e você protegidos no mundo virtual. Líder Auto Center. A loja do seu carro. Cloud Lanternagem Pintura Automotiva. Seu carro novo de novo. Estética Queen, seu corpo em boas mãos. E Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. Agora é a vez do povo.